Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje mais um vídeo que eu vou mostrar algumas dicas de livros, porque essas são as minhas próximas leituras. Vamos lá? I Love Friday, hoje é sexta-feira e vou mostrar para vocês as leituras que eu estou no momento, tá? Como são 7 livros que eu tô lendo agora, essa semana. Eu vou dividir em dois para não ficar muito grande o vídeo. E aí eu resolvi separar os livros que eu estou lendo, que são meus ou emprestados, e os livros que eu peguei na biblioteca. Os livros da biblioteca são 4, e tem 3 livros que eu tô lendo, que são meus, ou eu ganhei, ou eu comprei, ou eu peguei emprestado com alguém, tá? Mostrar meu cabelo novo, cortei o cabelo. Sábado foi um dia muito especial para mim, muito importante. E aí, por uma inspiração, eu falei, vou cortar o cabelo, pedi pra minha mãe cortar à noite, ela cortou. Vê que eu tô, passei até um batonzinho que eu tô animada. E vamos lá, começando. Esse primeiro livro que eu tô lendo, A História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Esse livro eu peguei emprestado, na verdade eu queria ler o História Geral do Brasil, História do Brasil, do Boris Fausto. Tá? Ele tem 600 e poucas páginas, e eu estava em busca desse livro já há algum tempo, porque é um autor, é um historiador, professor, ele é muito conhecido, né? Ele entende bem da história do Brasil, e é um tema que eu gosto muito, história. E aí eu achei por acaso esse livro, e aí eu falei, vou pegar para ler. Ele é mais ou menos um resumo do que seria a história do Brasil. Ele tem 318 páginas, tá? E aí ele vai contar a história do Brasil desde 1500, desde que os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras, até ele vai até 1984. Então ele pega todo esse período de 1500 a 1984, tá? No final do livro tem a referência bibliográfica que o autor colocou. E eu queria muito ler porque é um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que é muito importante para a gente entender a história do nosso país, principalmente quando a gente fala de imigrantes, né? Eu realmente não vou fazer um adendo aqui político agora, eu realmente não consigo entender pessoas que falam mal ou que são contra a imigração, visto que se você, assim como eu, não é descendente de índio, somos todos filhos de imigrantes. Então, eu acho que é irônico e hipócrita a gente ser contra imigrações e essa guerra, essa disputa entre países que não faz o menor sentido, porque, na verdade, atualmente há menos de 1 milhão de indígenas no Brasil, todas as outras quase 200 milhões de pessoas que tem aqui no país, nós, os nossos antepassados, viemos de algum lugar. Então, eu acho que não faz sentido, né, esse discurso aí do Trump, né, e acho que nenhum brasileiro em sua consciência, nós que viemos de algum lugar, por exemplo, os meus bisavós não são daqui, então se eles não pudessem ter vindo para o Brasil, eu não teria nascido aqui. Eu sou descendente de imigrantes, não faz muito sentido, né? Ser contra a imigração. Ele vai contar desde a história da colônia, tá? Ele vai passar pela monarquia, pela república. Tem um capítulo sobre Getúlio Vargas, que foi uma parte importante do Brasil. Aí ele já vem para os tempos mais atuais, que é a democracia, e aí ele fala sobre a ditadura, tá? Porque ele termina em 1984. Então a gente não vai ter aí o período do Collor, nem do Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma. E, bom, nem Temer, graças a Deus, né? Ninguém quer saber do Temer. E eu tô gostando muito de ler, eu tô na página 48. Eu vou mostrar para vocês entenderem por que eu ainda estou na página 48, tá? As margens do livro, né, são muito pequenas e a letra é muito pequena. Então isso faz o quê? Faz ser uma leitura demorada. E como não há diálogos, né, na verdade o Boris Fausto, ele se inclui aí como contador dessa história do Brasil, né? Eu gostei muito da forma que ele conta, é bem simplista, de uma forma didática que a gente consegue entender o que ele está falando, mesmo não sendo muito conhecedora do assunto. Eu gostei bastante da forma como ele escreve o livro, mas como o texto ele é todo corrido,
Então torna a leitura um pouquinho devagar. Então eu estou indo com calma, eu pretendo terminar o livro até março, tá? Tô lendo bem aos pouquinhos, assim, 5, 6 páginas por dia, até porque tem bastante informação. Agora eu tô já no período da produção de açúcar, né? Das refinarias, também tá entrando um pouco na era do ouro, tá? Mas ele conta toda a história desde que os portugueses chegaram aqui, e como que foi essa tomada do Brasil e a gente sabe essa exploração. Ele é um livro muito importante, ele fala sobre a escravidão, tá? Os portugueses e espanhóis foram os pioneiros, que eu realmente, a gente ouvindo, lendo hoje em dia, a gente realmente não consegue entender como pessoas se denominam, se intitulam donos de outras pessoas. Mas o Brasil, na época da monarquia, né, na época de Portugal, que eles comandavam aqui, o Brasil era um dos maiores compradores de escravos do mundo, né? E, enfim, a gente tem muito dessa mistura aqui, indígena, negros, brancos, portugueses, espanhóis. E aí ele conta bem detalhado, eu tô gostando bastante da leitura, acho que serve pra gente conhecer, até por uma questão de quem eu não tenho, né? Mas aí pessoas preconceituosas para a gente entender um pouco o como o Brasil foi construído e o como é importante a gente manter a mente aberta e contra guerras e contra discriminações. Eu estou gostando bastante, tá? Desse livro, mas eu li só, não li muito ainda. Estou na colonização ainda, tá? Como que era a mão de obra, os índios, alguns contra a matança de índios, ele fala dos quilombos também, né? Os índios foram dizimados no Brasil, né? Com toda a exploração de Portugal. E ele conta bem detalhado a história, eu tô gostando bastante, tá? Eu acho que vale para quem quer conhecer a nossa cultura, tá? A História Concisa do Brasil. Ele foi publicado em 2001, esqueci de falar, pela EduESP, Universidade de São Paulo, né? Só que essa é a segunda edição, é de 2014, essa daqui. É mais novinha, tá? E é muito boa. Vale ler. Aí a minha segunda leitura é um livro que eu ganhei, que eu vou mostrar para vocês agora, Paulo Coelho, O Monte 5. Preciso falar para vocês, nunca tinha lido Paulo Coelho na vida, nunca. Eu não sei como isso acontece, até sei, vou explicar. Paulo Coelho acho que é, não sei se é o maior, mas com certeza é um dos maiores autores brasileiros lidos, né, vendidos, com livros vendidos no país. Eu sempre tive um pouco de preconceito com Paulo Coelho, porque todo mundo lia e eu não sei, era preconceito burro, estúpido meu mesmo. E aí eu ganhei esse livro e eu falei, ah, vamos ler, né? Livro dado, não se olha, não se olha as páginas. E não é que eu me surpreendi, que eu estou gostando dessa leitura, gente. É pela editora Planeta, tá? Ele foi escrito em 1996, mas essa edição ela é de, vamos pegar aqui, de 2007, tá? Ficção brasileira. Ela é na terceira pessoa, tá? O livro conta a história do Elias, mas é na terceira pessoa. Não me agrada muito livros na terceira pessoa, só que eu gostei muito da estrutura do livro. Deixa eu até mostrar para vocês entenderem do que eu tô falando. São separados por capítulos e os capítulos têm de 2 a 3 páginas. E esses capítulos começam com um trecho da Bíblia. É uma história que mistura religião, tá, gente? Uma história bíblica. Se passa antes de Cristo. E ele tem um trecho da Bíblia e ele conta a história do Elias, tá? O Elias era um profeta. Ele vivia na cidade, eu não vou lembrar agora a cidade que ele vivia. Não sei se eu anotei aqui. Não, não anotei. Mas ele é expulso aqui. Ele nasceu em Gileade, tá? Mas ele é expulso da cidade onde ele mora quando a princesa Jezabel, Jezebel, tá? Ela temia os profetas da época e ela, na verdade, condenou todos eles, ou eles fugiam ou eles seriam mortos. E aí o Elias vai para acabar, tá? Ele conversa com os anjos, ele conversa com Deus e aí ele é mandado para acabar por vozes. Chegando lá, ele consegue um milagre. Na verdade, antes de conseguir um milagre, a mulher que o acolhe, o filho dela morre, e aí todo mundo acredita que ele é amaldiçoado
e o mandam subir nesse Monte 5, tá? É um monte, aí conta a história do porquê o Monte 5 tem esse nome. E aí ele sobe, e aí quando ele regressa à cidade de Acabar, o filho da mulher ressuscita. E aí ele é tido como um grande profeta, um realizador de milagres. Tá? Ele tem algumas semelhanças com Jesus também, ele é carpinteiro. E aí ele começa a ser a voz do governador da cidade, só que existe o sacerdote e o comandante que, na verdade, desejam uma guerra entre cidades e o Elias tenta a todo custo impor a paz, tá? Pelos chamados que ele escuta, e ele tem uma missão aqui na Terra. E aí o livro é muito gostosinho de ler, eu tô gostando bastante. Eu fui surpreendida positivamente, eu fico muito feliz quando isso acontece. Tô na página 96, tá? E o livro tem 193 páginas, tá? Então, tô aí quase na metade, tô gostando bastante, é uma leitura bem agradável e conta um pouco também da história, como que era antes de Cristo, até a forma de escrita, eu achei muito engraçado, tem alguns diálogos, ele mistura, né, a narrativa com diálogos dos personagens, e aí tem, tu me escolhestes, tu exigistes, e é muito legal eu gosto de leituras de época por causa da forma da escrita, da fala mesmo, né? Da fala formal. E eu tô gostando bastante. Então, meu primeiro contato com Paulo Coelho e eu fui surpreendida, gostei. E aí, agora, o meu terceiro livro que eu tô lendo, esse eu comprei, tá? Vou explicar como que eu comprei ele. Eu ganhei de vale presente numa livraria Curitiba, aqui próximo de casa, né? E aí eu fui lá na loja comprar. Normalmente eu só compro livros virtual, né? Porque é mais barato. Eu já devo ter falado isso pra vocês. Só que aí tinha o vale presente da loja e ela não tem, né, espaço virtual. Eu fui até a loja e eu sempre quis ler e nunca tinha lido Stephen King. Nunca tinha lido. E aí eu fui e esse livro tinha acabado de ser reeditado quando eu fui comprar, que foi no final de 2016. Pois é, comprei esse livro no final de 2016, só tô lendo agora, tá? Mas aí eu comprei, o que eu não teria coragem, porque eu paguei uma nota nesse livro, mas ele é muito, muito lindo, chamado Cujo, tá? Ai, que lindo, gente. É uma patinha de cachorro, tá? E aí eu fiquei, assim, eu demorei pra começar a ler, eu não sei, eu sempre tive muita expectativa do Stephen King, todo mundo fala, e eu nunca tinha lido nada dele. E aí, semana passada eu falei, vou ler, eu tenho alguns livros, né, na minha estante que eu ainda não li, que são meus. E como eu pego o livro na biblioteca direto, eu dou preferência para ler livros emprestados do que os da minha estante, que eu posso ler quando eu quiser, né? Mas aí eu falei, vou ler aos pouquinhos. E eu tô na página 156 e ele tem 373. E ele é muito bonito, gente. É um dos livros mais bonitos, assim. Gostei muito, até da estrutura do livro, tá? E Cujo, é muito legal falar isso. Cujo é o título do livro, e na verdade, Cujo é o São Bernardo de 90 quilos que faz parte da história. Tá? Vou contar um pouco da história para vocês. Para quem não sabe, o Stephen King, que acho que todo mundo sabe, né? Ele é mestre aí dos thrillers, terror, suspense, tá? Mas ele é na catalogação tá como ficção norte-americana, tá? Ele foi escrito pelo Stephen King em 1981, tá? Só que ele só foi reeditado em 2016. E pela editora Suma das Letras. Esqueço de falar das editoras, que é importante falar, tá? E aí, ele vai contar a história de uma cidade chamada Castle Rock. Ele começa nos anos 1970, tá? Havia um homem chamado, você sabe que eu não lembro o nome, né? Frank Dodge, tá? Ele matou algumas mulheres na década de 70 e depois se matou, ou seja, ele era um serial killer. E aí ele se mata antes que a polícia o pegue. E aí a história já pula para os anos 1980, tá? Quando o menino Ted Tretor tem 4 anos de idade. Só que reza a lenda na cidade de que o Frank Dodge,
ele não morreu, mas é um espírito que assombra a cidade. E os próprios pais incumbem esse medo nas crianças. Ah, se você não fizer o que eu quero, o Frank Dodge vai te pegar, sabe? Que nem a história de bicho-papão, que eu fiquei pensando nisso, né? Os pais têm uma mania de incumbir medo nas crianças. Eu lembro que minha avó falava, quando eu era criança, que não mexe naquele lugar lá não que tem barata. E aí eu cresci com medo de barata. Eu não sei por que os adultos fazem isso com as crianças. Porque as crianças crescem com medo. Mas aí o, o menino Ted, né, passa a ver no seu closet do quarto o monstro que ele acha que é o Frank Dodge, tá? E aí os pais, o Vic e a dona, levam isso como uma brincadeira, não acreditam muito, mas também ficam com um certo receio. E aí conta em paralelo as histórias do Vic e da dona, tá? A dona, que é a mãe do menino, teve um caso extraconjugal, e aí com Steve, acho que é Steve. E aí o Steve, quando ela não quer mais o Steve para se vingar dela, manda uma carta anônima pro Vic, que é o marido, e aí o Vic conta a história dele também. Ele trabalha numa agência de publicidade, ele faz campanha para uma grande empresa que tem a maior conta da agência dele. E ele não pode perder essa conta, mas está passando por dificuldades porque teve um comercial que ele produziu junto com o sócio dele que não deu muito certo e aí ele está tentando resolver isso para não falir a empresa. Aí também conta a história desse amigo dele, sócio dele. Além disso, conta a história também do amante da dona e conta a história do São Bernardo, do Cujo. O São Bernardo, ele, já falei, ele é um São Bernardo de 90 quilos e ele é, de repente, picado por um morcego no focinho. E aí ele começa a se comportar de maneira estranha. O Brett, que é um menino, né, também da cidade, é dono do Cujo e percebe esse problema, percebe que o cachorro não tá bem, mas a mãe dele anda tendo problema, a mãe do menino anda tendo problemas com o pai, tá? O pai é abusivo, quando bebe, espanca a mãe, e aí ela tenta sair de casa com o menino para ir fazer uma viagem para visitar os parentes dela. Então ela meio que finge que não tá vendo, que não tá acontecendo nada, e aí o Brett e a mãe partem para viajar e o Cujo fica sozinho na cidade. Por quê? Porque o pai do menino, eu não lembro o nome, que maltrata a esposa, ele resolve, já que minha mulher e meu filho foram viajar, eu vou viajar também. E aí o Cujo começa a se comportar de uma maneira extremamente estranha e eu não posso contar mais do que isso, até porque eu tô no meio da leitura, mas posso dizer que tem terror, que tem mortes na história. E aí a gente acaba querendo saber o que que acontece, né? Quem será o próximo? Por enquanto, onde eu tô lendo, uma pessoa já morreu e eu já sei que uma segunda vai morrer, que é fato, porque o autor deixa isso já explicado. E eu tô gostando muito da narrativa do Stephen King, a forma como ele mistura, né, diálogos e texto descritivo. É um pouco chulo o livro, eu não tô acostumada, eu vou explicar, não é chulo no sentido de ruim, mas assim, tem palavrões, tem palavras feias, eu diria que é a forma como muitas pessoas às vezes conversam mesmo no dia a dia, principalmente os homens. Os homens desse livro são um tanto quanto machistas escrotos. Falei, pronto, tô aliviada. E aí tem esses diálogos que você fica um pouco assim, nossa, sabe? Que você não está acostumado a ver na literatura, mas que você sabe que é o real, que é as histórias mesmo, que as pessoas conversam no dia a dia, na realidade, né? No mundo. Então eu tô gostando bastante, tá? Eu acho que eu esperava um pouco mais, assim. Eu esperava não conseguir desgrudar do livro, isso ainda não tá acontecendo. Eu tô lendo aos poucos, mas é uma leitura que não cansa, tá? E eu tô me surpreendendo, gostando de ler um pouquinho de terror suspense, que não é o meu gênero favorito, mas às vezes eu dou uma lidinha, tá? Então acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu lembrava.
desses 3 livros, tá? E essas são as minhas primeiras dicas de leituras, tá? O Monte 5 do Paulo Coelho, autor nacional. Boris Fausto, nacional também, História Concisa do Brasil. E Cujo, do Stephen King, tá? E aí na segunda eu volto com os outros 4 livros que eu peguei emprestado da biblioteca, que, nossa, tem uma surpresa maravilhosa que vocês não vão nem acreditar que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é isso, por hoje é só, um bom fim de semana e segunda a gente tá de volta.